Marineford, a antiga ilha base do quartel-general da Marinha, palco de uma das maiores guerras já presenciadas no mundo de One Piece. Guerra essa também conhecida como Guerra dos Melhores, que envolveu todos os 3 almirantes, 5 Chichibukais e o envolvimento dos imperadores do mar, as maiores potências, tanto da marinha quanto do mundo da pirataria. A guerra resultou em grandes acontecimentos, percas irreparáveis, revelações e surpresas, como a morte de Portgas the Ace Barba Branca, a confirmação da existência do One Piece, Barba Negra comendo 2 Akuma no Mi, acabando assim com uma derrota absoluta para os protagonistas, em especial para o Luffy, que viu seu irmão ser morto na sua frente e se culpando por ser fraco demais naquela época. Mas e se o Luffy chegasse em Marineford já com a 5ª marcha? Será que ele faria diferença nos eventos da guerra? Será que ele salvaria o seu irmão? E como o universo de One Piece seria influenciado se o resultado da guerra tivesse sido diferente do que a gente viu? É isso que você vai descobrir hoje nesse vídeo mais que especial, mas não antes de você chegar deixando o like aí embaixo, e caso você não seja inscrito, eu te convido a fazer parte dessa tripulação, se inscrevendo aí embaixo e balançando o sino de Marineford para sempre saber quando eu tiver vídeo novo de One Piece e já poder vir correndo assistir, combinado? Antes da gente começar então, vamos falar um pouco sobre o Gear 5. A 5ª marcha, ou 5ª engrenagem do Luffy, também conhecida como Gear 5, foi apresentada no capítulo 1044 do mangá. Nesse capítulo, descobrimos que a fruta do Luffy, na verdade, se chama Hito no Mi Mítica, modelo Nika, o deus do sol, e que ela era uma fruta importante, que não despertava há 800 anos. Seu despertar, que o Luffy nomeou de Gear 5, é conhecido por trazer força física e liberdade ao usuário, permitindo que os poderes sejam utilizados de acordo com a sua imaginação. É chamada de a habilidade mais ridícula do mundo. No Gear 5, Luffy consegue moldar qualquer parte do seu corpo da maneira que deseja, podendo ficar até gigante, transformar o ambiente e até pessoas em borracha. Mas voltando pro assunto principal, vale ressaltar que levaremos em consideração o Luffy com um domínio completo de todos os hacks em suas formas avançadas, como a gente viu como ele estava quando despertou o seu Gear 5, além das suas formas do Gear 4, Boundman, Tankman e Snakeman. Então, considerando canon todos os eventos que antecedem o pré-guerra, desde Barba Negra capturando o Ace, Luffy invadindo e partindo de Impel Down, até o governo anunciando a execução e a invasão dos piratas do Barba Branca em Marineford, podemos então já partir diretamente para a grandiosa ou maluca chegada do Luffy, Bug, Jinbe e Crocodile e companhia caindo do céu em meio à guerra. Luffy provavelmente já entraria na guerra com o Gear 5 ativado, principalmente para transformar o mar congelado pelo Aokiji em borracha, para amortecer a sua queda e dos seus companheiros, ou até na sua forma de gigante, já causando um caos desde o início. Já na sequência dessa cena teríamos o lendário encontro do Luffy com o Barba Branca, assim como no original, mas dessa vez seria bem mais icônico e teria um peso muito maior, já que o Luffy não estaria em um patamar inferior, pelo menos não no quesito de força naquele momento, visto que atualmente ele é um Yonkou, assim como o Barba Branca era na época. Ou seja, seria a união de 2 imperadores do mar declarando guerra à marinha, ao mesmo tempo também em que, no momento em que o Crocodile tentasse assassinar o Barba Branca logo no início da guerra, Luffy não precisaria se molhar para segurar a própria mãe. Logo em seguida a esse encontro, após partir em direção ao Ace, o Almirante Kizaru já dá as boas-vindas ao Chapéu de Palha, lançando uma enorme rajada de luz que o Luffy não consegue desviar e é salvo pelo Ivankov no anime. No entanto, Luffy, com as habilidades da sua fruta despertada e também o seu hack da observação avançado, seria bem diferente. Assim como fez com o Bottle Breath do Kaido, Luffy transformaria o chão em borracha e devolveria o ataque de volta para o Almirante, o que já deixaria toda a marinha assustada com o nível de poder e ameaça do Luffy no decorrer da guerra. Continuando sua corrida para salvar o seu irmão, Luffy derrotaria com facilidade os marinheiros randoms na força bruta, ou poderia simplesmente nocauteá-los com o seu hack do rei, já ganhando bastante tempo e gastando menos energia. No caminho, um dos rivais mais poderosos
poderosos na época que o Luffy encontra é o Smoker, que o persegue desde o arco de Log Town. Nesse cenário, Luffy no Gear 5, por estar em um nível muito acima do Smoker, se divertiria um pouco antes de derrotá-lo, podendo até roubar a sua arma de Kairoseki e transformá-la em chicote para usá-la contra o próprio Smoker. Mas apesar de brincar devido à sua personalidade divertida, Luffy acabaria com a batalha rapidamente por conta do seu tempo escasso para chegar até o Ace. Pouco tempo após passar por Smoker, Luffy encontra o maior espadachim do mundo, Mihawk. Esse foi um dos confrontos que Luffy optou por passar o mais longe possível na guerra. Na pequena luta que eles tiveram, se é que dá pra chamar de luta, Luffy não teve a menor chance contra os Olhos de Falcão e precisou receber ajuda dos comandantes do Barba Branca e até do Bug, o futuro rei dos piratas. Mas com o Gear 5 e os hacks seria diferente. Sabemos que Mihawk é um dos personagens mais poderosos da obra e sabemos que ele é um predador natural do Luffy por ele lutar com espada. Então, mesmo com o Gear 5 ou com os seus hacks, seria muito arriscado para o Luffy querer lutar com ele ali. Luffy poderia desviar dos seus cortes facilmente, já que, mesmo com dificuldade, ele conseguiu esse feito antes. Mas talvez ele não conseguisse ou não se arriscaria em tocar na espada do Mihawk para ver se ela ficava mole como borracha. Então Luffy deveria novamente fugir do seu alcance até que uma ajuda chegasse, como Vista, que apareceu no original para segurar o Mihawk. E em um dos momentos mais icônicos da guerra, teríamos Luffy contra os três almirantes. No entanto, para chegar até eles, dessa vez, Luffy não precisaria ser arremessado pelo Jinbe por cima da implacável muralha que protegia a plataforma de execução onde estava o Ace. Luffy poderia quebrar a muralha com um soco gigante do Gear 5, imbuído de armamento avançado para estourar ela de dentro para fora e assim conseguindo chegar até os almirantes, abrindo espaço para todos os outros piratas que estavam tentando entrar também, estando então cara a cara com Kizaru, Aokiji e Akainu. Luffy, mesmo com o Gear 5 e os seus 3 hacks, não poderia fazer muita coisa diferente do que fez no original, visto que os 3 almirantes possuem frutas extremamente poderosas e são muito fortes. Quem sabe não teríamos uma disputa de velocidade entre a forma Snake Man contra o Kizaru, ou o Luffy sendo congelado pelo Aokiji, mas sendo capaz de quebrar a camada de gelo com o seu armamento, ou quem sabe o Luffy usando seu Bajrangan contra o punho gigante de magma do Akainu, assim como ele fez durante o clash final contra o Kaido. Mas contra os 3 juntos, mais uma vez, Luffy deveria tentar escapar deles e dessa vez seria mais fácil, já que Barba Branca, seus piratas e os aliados estariam entrando rapidamente pelo buraco que o Luffy fez na muralha sem a necessidade de esperar o sacrifício do Ors. Além disso, no cânone, Luffy sofre danos gravíssimos tanto dos almirantes quanto dos vice-almirantes próximos à plataforma, perde a consciência, é salvo pelo Barba Branca e só volta para a batalha após insistir para que Ivankov injetasse hormônios de vigor para que ele tivesse mais uma chance de lutar. Mas agora, além de não sofrer tantos danos e poder desmaiar os carrascos com o seu hack do Conquistador de forma consciente, Luffy não precisaria dos hormônios do Ivankov, portanto ele não perderia outros 10 anos de vida. Luffy conseguiria partir diretamente para a plataforma de execução, onde teria que encarar o seu avô, o vice-almirante Monkey D. Garp, que mais uma vez deixaria o Luffy derrotá-lo, potencialmente nocauteando de verdade o seu avô dessa vez, com o Luffy finalmente alcançando o seu irmão. Já ao lado de Ace na plataforma de execução, Luffy soltaria rapidamente as algemas do seu irmão com o hack do armamento avançado, da mesma forma que o Rayleigh fez durante o leilão em Sabaody, e entraria rapidamente na sua forma do Gear 4 Tankman para se defender do soco do almirante de frota e em seguida entraria na sua forma de gigante do Gear 5 para lutar contra o Sengoku, também na sua forma Buda gigante, e com a ajuda de Ace, ambos conseguiriam afastar o almirante de frota para enfim começarem a fugir. Durante a fuga, Barba Branca ficaria para trás como no oficial, segurando a marinha o máximo possível para Ace e seus filhos fugirem. Dessa vez, Ace cairia mais uma vez nas provocações de Akainu sobre Barba Branca e partiria para cima dele, mas Luffy, como não tinha se esgotado e nem utilizado dos hormônios de Ivankov, não seria um peso morto e conseguiria ajudar o Ace na batalha, diferente do original, onde ele ficou sem forças para apoiar o irmão contra o almirante e seu irmão acabou morrendo ao tentar salvá-lo.
E dessa vez, mesmo que Akainu partisse em direção ao Luffy em um momento de descuido dele e Ace tentasse parar o soco do Akainu com as costas, Luffy poderia evitar a morte do seu irmão com o poder do despertar da sua fruta do Gear 5, transformando o corpo de Ace em borracha, gerando uma cena hilária. Ambos lutariam e com a ajuda dos comandantes do Barba Branca, eles segurariam Akainu, Kizaru e Aokiji, liberando espaço para que o Barba Branca também pudesse dar início à sua fuga. Logo em sequência, Barba Negra apareceria em Marineford com seu bando para roubar a Gura Gura no Mi. Mas dessa vez, Barba Branca não estaria tão próximo da morte como aconteceu no cânone, e Tite tentaria partir para cima de Barba Branca, mas sofreria graves danos do seu pai, enquanto os comandantes do Barba Branca segurariam os piratas do Barba Negra. Luffy, vendo o causador de toda aquela enorme confusão ali presente, partiria para cima do Barba Negra no Gear 5, onde teríamos o primeiro confronto da fruta do Deus do Sol Nika versus a fruta da escuridão, na qual Luffy colocaria o Tite para mamar, para correr, ou se houvesse um pouco mais de tempo, derrotaria ele em uma feroz batalha usando os seus hacks avançados para counterar as habilidades da Yami Yami no Mi, que ainda não seriam suficientes contra o Luffy atual, fazendo assim com que os comandantes do Barba Negra precisassem resgatar o seu capitão e fugir. Durante a guerra, os Gorosei e Imu-sama poderiam tomar conhecimento da fruta do Luffy pelas câmeras dos Dendemushi e descobrir que ela se tratava da lendária Zoan mítica de Nika, o Deus do Sol despertada, o que faria com que eles mandassem uma mensagem urgente para mudar os planos e colocar como objetivo principal o extermínio de Monkey D. Luffy, o que instauraria um enorme caos e questionamento por trás do comando da marinha em relação a essa decisão sem explicação ou motivo específico nenhum em uma guerra já extremamente desgastada. Durante a fuga, Akainu começaria a matar todos os piratas e marinheiros desertores ou que tivessem parado de lutar que ele visse em sua frente, tomado pelo ódio. Nessa hora, Kobe tentaria pedir para que ele parasse, pois a guerra já tinha acabado e a marinha já havia falhado com o seu objetivo. E no momento que Akainu fosse atacar o Kobe, o Ruivo impediria o ataque, assim como na obra. Shanks chegaria para colocar um fim de fato naquela guerra com o seu poder e o seu nome, anunciando que a guerra havia acabado, com o almirante de frota Sengoku confirmando e solicitando que as tropas recuassem e parassem de lutar. E com o Luffy tendo se mantido de pé até o fim da guerra e tendo salvado seu irmão, finalmente teríamos então o tão aguardado encontro entre Shanks e Luffy, dizendo que ele finalmente se tornou um grande pirata, já que o Luffy teria sido um dos pilares para a vitória nessa guerra, enfrentando vários figurões do mundo e ainda derrotando o Barba Negra. Luffy sorri e diz que chegou o momento de devolver o chapéu de palha, e assim a maior guerra desde o início da Era dos Piratas se encerra com a vitória dos piratas do Barba Branca. Edward Newgate e Ace saem vivos da guerra. Tite sai de Marineford com apenas uma fruta. Barba Branca não confirma para o mundo a existência do One Piece. Os jornais publicam que a aliança de Monkey D. Luffy e Barba Branca venceram a guerra contra a marinha e Luffy ganha fama, notoriedade e é chamado de Quinto Imperador, com uma recompensa de 1,5 bilhão de berries. Valor esse baseado em como se deu o aumento da recompensa do Luffy após a sua vitória moral contra os piratas da Big Mom em Holy Cake Island. No entanto, apesar do lado bom do Luffy ter salvado o seu irmão e vencido a guerra, isso também teria um lado negativo. Luffy não precisaria mais treinar intensivamente 2 anos com Silvers Rayleigh. O time skip não aconteceria, ele não sentiria a necessidade de melhorar e nem teria crescido como pessoa, superando suas inseguranças e os seus traumas. Sendo assim, o bando não teria passado pelos seus treinamentos individuais e evoluído como vimos nos primeiros arcos pós-time skip. Dessa forma, essa disparidade entre os membros da tripulação poderia causar uma grande catástrofe no novo mundo. Isso porque vimos exemplos de bandos assim como o do LoL e do Kid, onde o capitão é extremamente poderoso, mas os outros membros não o acompanham em nível de poder, o que acaba interferindo na evolução da tripulação como um todo e limitando os seus desafios. Nessa linha de acontecimentos, a jornada do Luffy seria completamente diferente, e agora Barba Branca é quem seria um dos seus obstáculos para se tornar o rei dos piratas, já que Barba Negra nunca teria se tornado imperador, mas devido à parceria na Guerra dos Melhores, Luffy e Barba Negra poderiam ser aliados em outras situações do Novo Mundo. Quem sabe Barba Branca não poderia ter aparecido na Guerra de Wano para ajudar na queda do Kaido
Kaido ao lado de Luffy. Mas uma coisa é certa, o rumo traçado da história de Luffy mudaria completamente. E falando no país de Wano, Ace também poderia ter sido uma figura muito ativa e importante na guerra pela queda de Kaido e liberdade do país, já que esse, como citado no mangá, tem uma relação muito profunda com o país, já que criou vínculos com as pessoas de lá, como Otama e Yamato, e prometeu que voltaria para derrotar o seu sogro, o Kaido. Então Ace teria sido uma ajuda enorme para a aliança e seria um reencontro muito bonito de se ver. Outro detalhe interessante seria a relação de Ace, Sabo e Luffy agora como adultos. Com as notícias sobre a irmandade de Luffy e Ace nos jornais, Sabo recuperaria suas memórias e poderia encontrar os seus dois irmãos, e teríamos cenas muito legais dos três se reencontrando. Mas outro detalhe que seria diferente é que o Sabo nunca teria comido a fruta do fogo, a Mera Mera no Mi. E após falhar no plano de roubar a Gura Gura no Mi, Barba Negra tentaria matar Barba Branca uma outra vez, já que a sua saúde continuava a piorar? Ou será que ele ficaria mais interessado agora em roubar a fruta do Luffy, principalmente depois de ver como ela foi utilizada durante a guerra? Será que ele pesquisaria mais sobre a Gomu Gomu no Mi e descobriria os segredos que a misteriosa fruta do Luffy carrega? Caso Barba Negra se interessasse pela fruta de Nika, ele poderia aparecer no final da Guerra de Wano para roubar a fruta, e o Barba Negra aparecendo no final desse arco teria sido uma loucura. E a partir daí, meu amigo, as possibilidades são infinitas. Seria muito interessante se o Luffy já possuísse o seu Gear 5 e todos os seus hacks na Guerra de Marineford. Muitos detalhes poderiam ter sido diferentes. Ace poderia ter sobrevivido, Luffy poderia ter enfrentado de igual para igual almirantes, e todas essas possibilidades influenciariam de maneira completamente caótica o mundo de One Piece. Agora eu quero saber o que vocês acham que poderia ter sido diferente caso o Luffy tivesse aparecido na Guerra de Marineford com a sua forma despertada. Deixa a teoria de vocês aí nos comentários, e se você quiser continuar assistindo mais vídeos sobre análises e teorias sobre o universo de One Piece, os últimos vídeos que saíram aqui no canal vão aparecer na tela agora para você poder ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!